Olá, bem-vindo aqui ao Linha de Frente, o espaço que era tudo é dica para a gente debater temas relevantes sobre assuntos importantes para a Bahia. Um deles é a política. E é bom quando a gente vê políticos baianos em posição de destaque no cenário nacional. Um deles está aqui comigo, é o capitão Alden, do PL, que se tornou recentemente vice-líder da oposição ao governo. Seja bem-vindo mais uma vez, Alden, aqui ao Linha de Frente. Satisfação poder retornar aqui a este canal de grande audiência, às ordens. Alden, eu queria começar, a gente vai falar sobre vários assuntos, sobre a avaliação do governo federal, sobre perspectivas para 2026, mas eu queria começar com uma situação que me incomodou pessoalmente como baiano. Eu já te conheço há algum tempo aqui como repórter, você como autoridade. Foi a votação do Dia Nacional da Axé Music. Dos 39 deputados baianos, apenas 2 não votaram para que a data fosse, a data de 19 de fevereiro? 17 de fevereiro, fosse escolhida como o Dia Nacional da Axé Music. Você não gosta da Axé Music, não gosta do movimento cultural, por isso você votou contra? Não, pelo contrário. Inclusive, eu gostaria de aproveitar o ensejo e a oportunidade de poder dizer que eu não tenho absolutamente nada contra o axé ou qualquer outro ritmo de música brasileira. Pelo contrário, inclusive eu ouço as músicas, gosto de alguns dos artistas baianos, mas eu me ativo especificamente ao teor do projeto. No momento que você tem acesso ao projeto, você não vê absolutamente nenhuma referência, por exemplo, a incentivos financeiros ou isenções fiscais para o estímulo do axé music, inclusive artistas que estão iniciando na carreira. Então a gente tem uma preocupação de não apenas criar mais uma data no calendário baiano ou nacional, mas é importante também aproveitar o ensejo e destacar ações, seja por parte do governo do estado, seja por parte do governo federal, para estimular, inclusive, personalidades e artistas de início de carreira para que venham a, obviamente, se tornarem mais conhecidos em relação ao axé. Então, nós tentamos, inclusive, apresentar emendas a esse projeto, tentando, inclusive, incluir propostas que visassem a incrementação de ações, de políticas, não somente para divulgar aquela data, aquele dia especificamente do axé, mas faltou, na minha opinião, como parlamentar, alguma ação concreta por parte do Estado, que adotar aquele calendário, aquela data, ou o próprio governo federal, estimulando que artistas pudessem ter algum tipo de estímulo na própria atividade, na própria carreira. Projeto de autoria da deputada baiana Alice da Mata, do PSB, relatado pelo deputado baiano Daniel Almeida, do PCdoB. E já que a gente está falando de música e de projeto de lei, uma questão chamou a atenção dos baianos nesse período de carnaval, que foi a possibilidade do cantor, do artista Oruan, vir participar do carnaval, possibilidade essa que foi rejeitada por grande parte do público e que se tornou um cancelamento. Muitos, agora, estados estão colocando em pauta projetos de lei para impedir que algum tipo de música que faz apologia aos crimes, em algumas maneiras, seja paga com financiamento público. O que é que você acha disso? O que é que você acha de artistas como Oruan, Alden? Olha, eu realmente conheço muito pouco desse artista, né? Se considera como artista. Eu apenas acompanho o que a imprensa divulga a respeito das ações dele, inclusive negativamente foram publicadas vídeos onde ele teria feito manobras perigosas em via pública, inclusive foi parado por uma guarnição da Polícia Militar e conduzido à Polícia Civil para prestar esclarecimentos. E mais recentemente, mais uma nova investida da polícia contra o Oruan por ter supostamente abrigado em sua residência foragido da Justiça. Então, eu não tenho muito o que falar a respeito dele especificamente, sei que ele é filho de um suposto líder de uma facção criminosa bastante conhecida aqui no Brasil, mas para além dele especificamente, eu acho que todo e qualquer artista brasileiro, de qualquer estilo musical, ele deve, obviamente, se ater ao mínimo de princípios éticos. Não se pode, com dinheiro público, com recurso público, patrocinar quaisquer tipo de ações que incitem à violência, que incitem, inclusive, ao descumprimento de legislações brasileiras, seja quanto à apologia às drogas, seja quanto à apologia à utilização de armas de fogo, especialmente aquelas ilegais e contra as pessoas de bem ou contra a própria polícia. Então, acredito que cada vez mais, na sociedade em que se prega a paz, que se prega a não violência, você estimular com recurso público qualquer tipo de arte, entre aspas, que fomente o lado errado, eu acredito que não deva ser pertinente, não é razoável, principalmente
se venha a utilizar recurso público. A gente está conversando com o capitão Alden. Atualmente ele está como vice-líder da oposição. Ele é do Partido Liberal, aliado de Jair Bolsonaro. Eu até quero saber de você, nessa última rodada de pesquisas nacionais, pesquisas também aqui em Salvador, na Bahia como um todo, o índice de aprovação do governo tem caído, e caído de maneira substancial. Pela primeira vez, por exemplo, tem mais baiano que rejeita, que desaprova o governo Lula do que aprova. Na sua avaliação, isso reflete o quê, Alden? Perfeito. Se nós formos analisar os números da última eleição, Lula teve um pouco mais de 70% de aprovação aqui no estado. Portanto, uma votação expressiva, considerando o estado que nós temos. Só para você ter uma ideia, de 417 municípios, apenas 2 municípios Bolsonaro venceu aqui na Bahia. Então, isso representa uma quase totalidade de baianos que votaram, que acreditaram no partido do PT, partido do qual o presidente Lula faz parte. Obviamente, nós temos alguns dados que demonstram o porquê que, naquele momento, grande parte da população baiana votou no PT. Por que você acha que votou naquele momento? Grande parte da população baiana, hoje, infelizmente, isso são os números que mostram. Metade da população baiana vive abaixo da linha da pobreza, 51%. Hoje, grande parte dos jovens, especialmente de 15 a 36 anos, não conseguem chegar à universidade. Se você analisar aqui, a Bahia, dentre os 27 estados, com o Distrito Federal, é o estado em que jovens menos concluem o ensino médio. Se você analisar nos últimos 10 anos, a Bahia vem amargando, segundo o MEC, nos piores índices de avaliação do ensino médio em português, matemática, redação. Então, são índices que comprovam categoricamente que, infelizmente, a Bahia tem ficado atrasada em relação aos demais estados no que diz respeito à questão educacional. Outro aspecto importante é a violência na Bahia. Por 5 anos consecutivos, é o estado mais violento do Brasil. Em quase 18 anos de governo do PT aqui no estado, nós já temos quase 100 mil assassinatos somados nesses últimos 18 anos. Portanto, grande parte da população baiana acreditando na conversa e na proposta do PT, que foi de unificação, de mais emprego, mais renda, mais educação, reunificar o Brasil dividido, polarizado por conta das divergências políticas e opiniões políticas, vamos retomar o emprego. Veja que a Bahia hoje, ela, considerando todos os demais estados brasileiros, em especial as capitais, é o estado que desponta como estado onde apresenta o maior número de pessoas sem carteira assinada. Aliás, o segundo estado do Brasil que mais tem pessoas com Bolsa Família do que com carteira assinada. Então, todo esse grupo de pessoas que acreditou nas propagandas do PT, acreditaram que viria a diferença, viria mais emprego, mais renda, mais educação, mais segurança pública. Ou seja, Lula prometeu tudo e não entregou nada. Então, essa grande parcela da população acreditou nessa propaganda de que iria entregar muito e pouco entregou. Ele, inclusive, recentemente declarou que, infelizmente, não tem conseguido fazer as entregas daquilo que ele havia prometido na campanha. Ele mesmo disse que grande parte do seu governo, seus ministérios, não conversam entre si e ditam ou editam diretrizes, normas e ações que culminam numa baixa popularidade, na influência da opinião pública de forma contrária ao governo federal como um todo. Então, isso demonstra desconfiança não somente do povo baiano, que acreditou nas promessas e na proposta que foi apresentada pelo partido, na época que ele era o candidato. Então, isso tudo, a conta chegou. Então, no momento que ele não consegue dar a entrega efetiva às suas propostas e às suas promessas, as pessoas começam a perceber que a realidade está escancarada, está posta e ele não vai conseguir, de fato, fazer as entregas que ele havia prometido. Preço dos alimentos. Aí o governo anuncia na figura do vice-presidente Geraldo Alckmin que vai zerar taxação de alguns alimentos, taxação de IPI principalmente. Só que eu fui fazer a pesquisa e grande parte dos alimentos importados vem do Mercosul, que já não tem taxação. Como deputado, como parlamentar, o fato do governo federal colocar no colo praticamente dos estaduais, zerar ou abaixar o ICMS, isso aí não é uma jogada mais de marketing do que de ação efetiva? Infelizmente, o governo federal tem se mostrado o tempo inteiro como alguém que não quer resolver o problema.
ele sempre terceiriza a responsabilidade, ele nunca assume as consequências dos seus próprios atos. Me diga uma única ação, um único programa efetivo, desde que esse governo começou, Pé de meia. Pé de meia. Não seria um programa, uma aposta legal para a educação e para um aumento da renda? Pronto. E aí aproveito o ensejo, inclusive, porque na aproximadamente 2 semanas e meia, o líder Zucco, da oposição, o deputado federal Zucco, juntamente comigo e outros parlamentares, estivemos na Procuradoria-Geral da República e também no Tribunal de Contas do DF, para justamente verificar em que pé anda o Pé de Meia, que é um programa federal de estímulo a jovens que estão em idade escolar para que eles continuem estudando. Eles recebem aí uma bolsa, um auxílio, para que eles continuem a estudar. Nós somos contra o programa. Todo e qualquer programa que venha a reduzir, por exemplo, a quantidade de alunos que não frequentam a escola, que não permaneçam na escola, que permaneçam mais tempo na escola, são projetos que são válidos. Mas o que estamos destacando é que o programa Pé de Meia, ele não foi previsto no orçamento. Bilhões já foram gastos, já foram utilizados pelo programa e não foi prestado contas. Até hoje, pasmem, não votamos sequer a LOA, que é a Lei de Orçamentária do ano de 2025, que deve ser votada, pelo menos está planejada ser votada dia 19, na semana que vem. Então, todo e qualquer gasto que for feito neste momento, sem previsão orçamentária, sem nenhuma transparência, sem indicar para a população e mais, especialmente para o parlamento, de onde está vindo esse custo e de que maneira ele vai repor esse custo, é ilegal, portanto, dá margem ao chamado crime de responsabilidade. Então, essa é uma forma que ele encontrou de tentar viabilizar, aumentar a sua popularidade, especialmente entre jovens, mulheres, adolescentes. Ele buscou uma forma ilegal de contemplar esses programas, esses benefícios, só que isso não está seguindo aquilo que a legislação federal disciplina quanto ao uso dos recursos públicos. Então, veja que esse governo, ele o tempo inteiro, além de terceirizar a responsabilidade para outros, nunca a culpa é do governo, ele busca ações mais que marqueteiras do que de resolução de conflitos. Ele atribui alta de preços, porque os grandes empresários, os grandes donos de comércios querem superfaturar, querem lucrar mais do que aquilo que eles realmente poderiam lucrar. Então ele vai reunir, e aí faz uma proposta de reunir esses grandes empresários, donos de supermercados, para saber deles por que o preço está tão caro. Mas ele não olha para o próprio umbigo, ele não fez nenhuma ação direcionada para os investidores, para a indústria brasileira, para o comércio em geral, para que eles sejam fomentados a investir mais na economia local, a investir mais na contratação de funcionários, a investir mais, inclusive, em capital de recursos oriundos de recursos públicos para, inclusive, fomentar a economia local. Então, a gente só vê o que? Ações visando aumento de taxas, impostos, tarifas. Nunca há uma contrapartida. Sempre a culpa é do terceiro, nunca do Estado. Capitão Alden, deputado federal do Partido Liberal, nosso convidado aqui. Atualmente ele está como vice-líder da oposição ao governo Lula. E eu quero saber de Alden sobre as perspectivas para a eleição de 2026. Pelo seguinte, as pesquisas apontam que o candidato mais forte para concorrer contra Lula ainda é Jair Bolsonaro, seguido ali muito próximo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Só que nesse momento que a gente grava a entrevista, Jair Bolsonaro é inelegível e nada tem perspectiva de que ele deixe de ser inelegível. Vai ser Jair Bolsonaro até o limite o nome da direita? E quem ocuparia essa disputa no lugar de Bolsonaro pai? Olha, nós temos plena convicção de que os argumentos jurídicos apresentados até então para deixar Bolsonaro inelegível, ele é totalmente desarrazoável. Há outros questionamentos jurídicos que estão sendo apresentados pela assessoria jurídica do Jair Bolsonaro que atestam claramente que nenhuma das provas, nenhuma das evidências apresentadas que tornaram Jair Bolsonaro inelegível podem prosperar em nenhum lugar do mundo. Aliás, é muito estranho que os principais concorrentes, os principais nomes da direita, nos principais países do mundo que a esquerda hoje está dominando, estão sofrendo os mesmos tipos de perseguições políticas,
a maioria está inelegível, a maioria está sendo perseguida, está sendo presa, a maioria tem sido, de alguma maneira ou de outra, afastada do processo eleitoral e do debate por critérios que foram criados e até inventados por parte do Poder Judiciário. É até bom, Alden, comentar isso, porque nos Estados Unidos, Donald Trump, agora presidente, enfrentou algumas batalhas judiciais durante a campanha, só que a legislação eleitoral nos Estados Unidos é diferente. Ele poderia, inclusive, ser condenado como foi e assumir a presidência da República. Aqui no Brasil, a lei da ficha limpa não permite que o candidato seja condenado e concorra lá na urna eletrônica. Como é que vocês enxergam isso? Vocês ainda são a favor da lei da ficha limpa? Olha, todo e qualquer mecanismo legal, jurídico, que afaste maus políticos, especialmente quando eles fazem uso do recurso público, que já é condenável, né? Ou adote quaisquer práticas criminosas que faça com que a população não tenha credibilidade mais naquele político, ele deve ser afastado do processo eleitoral. Só que perceba que todos aqueles políticos que no passado cometeram crimes, que foram julgados e condenados em diversas instâncias por crimes dos mais diversos, hoje estão todos ficha limpa. Vamos citar aí Sérgio Cabral, pegou 400 anos de prisão. Agora, recentemente, Renan Calheiros foi absorvido em todas as instâncias. Um parênteses, Sérgio Cabral é até um assinte porque ele grava lives dando dica de vida, dicas, falando de moralidade pública. Então, assim, infelizmente, e digo e repito, sou a favor de todos os mecanismos jurídicos para afastar maus políticos, especialmente aqueles que metem a mão no bolso ou que praticam crimes, seja na esfera criminal, penal ou na esfera eleitoral. Mas hoje, esta legislação da lei da ficha limpa só está sendo utilizada para perseguir oposicionistas, em especial de direita. Não vejo um ficha suja de esquerda que esteja condenado e que esteja inelegível, apenas os opositores de direita. Ainda falando em processos judiciais, o deputado Alden, eu lembro bem, ele estava presente na reunião pós a denúncia do Procurador-Geral da República contra Bolsonaro e mais 40 denunciados. O que foi dito ali naquela reunião? Porque a denúncia é robusta, é volumosa, faz chamar a atenção da opinião pública. E naquela reunião, vocês se reuniram e decidiram o que ali? Perfeito. De maneira bem sucinta e objetiva, foram mais de 272 páginas constantes nesse tal processo apresentado, nessa tal denúncia apresentada pela PGR. E digo e afirmo categoricamente, nenhuma das informações constantes nessas 272 páginas apontam diretamente Jair Messias Bolsonaro como líder de uma quadrilha de um suposto golpe de Estado. Inclusive, as evidências que são apresentadas no suposto golpe ou tentativa de golpe não prosperam. Primeiro aspecto, vamos lá. Dizem que ele teria se utilizado da condição de presidente da República para influenciar ou ordenar chefes das Forças Armadas para aplicar um golpe. Só que esqueceram de dizer o seguinte, que no dia 8 de dezembro, após a eleição, Jair Bolsonaro nomeou um novo comandante do Exército Brasileiro e que ele nomeou um indicado por Lula. Naquele momento, no 8 de dezembro, já estava ali em vigor uma equipe de transição e já estava posto ali nomes de oficiais que iriam ocupar os novos comandos das Forças Armadas. Então, dia 8 de dezembro, assumiu o comandante do Exército Brasileiro. Um mês antes do episódio. Exatamente. 30 de dezembro, assumiu os novos comandantes da Marinha e da Aeronáutica. Todos os 3 comandos indicados por Lula. Portanto, o novo presidente que iria suceder Jair Messias Bolsonaro já havia sinalizado os nomes dos comandantes das forças. Aí fica a pergunta, como é que um presidente da República, que havia sido, em tese, derrotado nas urnas, que teria interesse em um golpe, trocar os comandos das Forças Armadas? Não teria lógica. E ele tão somente sinalizou favoravelmente a mudança dos comandantes das Forças Armadas, assim como fez, de pronto, de forma imediata, tão logo se apresentou esses nomes, como você também não tem provas. Tudo bem, retirei os comandantes das Forças Armadas, mas há notícias em algum lugar do Brasil, em quartéis,
prisão de militares, sargentos, tenentes, capitães, majores, soldados que estavam levantando a frente armamentista, se dirigindo a Brasília ou alguma região do Estado para uma tentativa de golpe. Não se tem golpe em nenhum lugar na história do mundo sem as Forças Armadas ou sem a participação de um dos poderes. Não havia Forças Armadas, não havia tropas paramilitares. Qual era a tropa que supostamente daria força a Bolsonaro? Idosos, idosas, com a Bíblia na mão, segurando a bandeira, gritando fora Lula. Era essa tropa que não tinha experiência militar, que não tinham passagens na polícia, a maioria sequer conhecia Brasília, era um final de semana, que golpe daria contra quem? E o suposto plano para você aplicar um golpe, vamos analisar, se eu fosse um golpista, um presidente, chefe de Estado, que outras ações demonstrariam que eu teria interesse em aplicar um golpe? Se você for analisar a história, todas as pessoas que se sentem prejudicadas ou ameaçadas, ele busca um apoio internacional, ou de reinos, ou de países, ou de outras forças que possam se juntar à sua para enfrentar aquela resistência. Pergunta que eu faço: Bolsonaro, quando estava presidente, ele buscou os Estados Unidos da América para dar um eventual suporte a um eventual golpe brasileiro? Era Biden, né? Era Joe Biden, de esquerda. Ele buscaria a França, de esquerda, Macron. Ele buscou a Alemanha, Angela Merkel, também de esquerda. Buscou o Reino Unido, juntando a Inglaterra, Londres, todos os Países Baixos, a Holanda, também de esquerda. Então, qual país hoje? A Argentina, aqui próxima, também era de esquerda. Então, qual seria o país que, no eventual golpe, daria sustentação militar, financeira e até mesmo de tropas a Jair Bolsonaro, um golpista, sem apoio internacional? E existe o day after. Após a tentativa de golpe, a ONU ia ficar parada? Joe Biden, Estados Unidos, França, Alemanha, todos os demais países democráticos iriam se rebelar. Iriam certamente impor bloqueios econômicos, bloqueios militares, iriam impor sanções tão graves e tão severas que como é que Jair Bolsonaro, sem o aparato, Forças Armadas, sem apoio do Poder Judiciário, sem apoio do Poder Legislativo, sem tropas paramilitares, como é que ele sustentaria um golpe desse? A mobilização aconteceu no Peru e o presidente foi preso porque tentou um golpe frustrado. Agora, entendi todos os argumentos, tem a validade da argumentação da defesa, porém, eu já ouvi juristas falando que não precisa consumar e nem mesmo iniciar o processo de golpe. Só a tentativa ou a elaboração já seria um crime. E aí, como é que a defesa de Bolsonaro? Quais são os pressupostos constitucionais que as pessoas apontariam como sendo um golpe? A preparação, o Código Penal brasileiro, ele exige que você tenha atos preparatórios para a consecução de um crime. Por exemplo, uma súmula, uma ata de reunião. Não. Até porque, venhamos e convenhamos, constitucionalmente, existem algumas medidas que estão na Constituição. Exemplo, estado de defesa e estado de sítio. Tanto um quanto o outro depende apenas de um decreto presidencial, porque da forma como contam para a população, era só um decreto de Bolsonaro. Precisa da adesão das forças militares também. Não só isso. Mesmo uma minuta para o eventual estado de defesa, que é anterior a um estado de sítio, ela necessita do apoio e da aprovação do Congresso Nacional. Isso é constitucional. Então, primeiro, eu já mostrei aqui, demonstrei claramente, não havia intenção golpista, não havia movimentos que sinalizassem essa tentativa de golpe, não havia mobilizações militares ou paramilitares ou ou fora internacionalmente buscando forças e políticas para fortalecer esse argumento. Não havia absolutamente nada. Eu acho que o mais importante, que tem que se destacar disso tudo, em nenhum lugar do mundo aconteceu um golpe ou tentativa de golpe com data, dia, hora e local pré-determinado. Você falou uma coisa interessante aqui sobre a nomeação do comandante das Forças Armadas um mês antes, dia 8 de dezembro. Esse é o tipo de informação que eu gostaria de ver na mídia, principalmente na mídia mainstream, porque é uma informação que dá para a gente refletir. Por que a gente não vê? Por que a gente não vê isso na mídia? Na verdade,
Infelizmente, grande parte da imprensa, ela gosta de potencializar informações que supostamente dão caráter de, olha, está confirmado, ele queria fazer um golpe, havia uma minuta de golpe. E o mais grave de tudo isso, todas as denúncias apuradas neste processo estão baseadas em uma suposta delação. E o próprio suposto delator, por várias vezes, informou, e isso vazou por parte da imprensa, dizendo que havia um aparelhamento dos integrantes do Poder Judiciário e da própria Polícia Federal, no momento de interrogá-lo, que, não satisfeito com as suas respostas, buscava a todo momento orientar as respostas. E cada resposta que ele dava, e não sendo aceita por aquele grupo, ele era condenado, ele era ameaçado, inclusive, de prisão. Ou seja, ele mesmo disse em áudios que foram publicizados pela imprensa que ele estava sendo a todo momento ameaçado de prisão caso ele não desse a versão que eles, o sistema, queria. Então, primeiro ponto, toda a denúncia está baseada em uma suposta delação de alguém que disse que foi torturado psicologicamente, que foi ameaçado, inclusive, de prisão várias vezes, não só ele, como membros da sua família. Então, só isso torna ilegal aquela peça apresentada, aquela prova que foi apresentada. Em nenhum lugar do mundo. Inclusive, há entendimentos do próprio STF na época da Lava Jato, quando se obtinha provas, né, entre aspas, desta forma, mediante tortura, pressão psicológica, o próprio STF, que invalidou várias ações e procedimentos realizados pela Lava Jato, estão sendo praticadas hoje com os mesmos integrantes do suposto tentativa de golpe. Capitão Alden, vice-líder da oposição baiano, deputado federal pelo PL, nosso convidado aqui no Linha de Frente, teve uma frase que você usou aqui há pouco que me chamou a atenção. Você disse assim, o candidato supostamente derrotado em tese, você falou assim na eleição presidencial última, em 2022, seria Bolsonaro. Ainda não é ponto pacífico que a eleição foi regular, que as urnas eletrônicas deram um resultado que a população, que a maioria da população queria? Ainda pairam dúvidas sobre isso, Alden? Olha, eu acredito, primeiro porque, além de militar e estar na política, eu tenho vasta experiência, inclusive, com análise e processamento de dados. Eu estou mestrando em análise de computação. E sei que todo e qualquer sistema, ele pode sim ser violável. À medida em que você produz um sistema, produz um software, você pode criar elementos que pode, obviamente, não transparecer aquilo que, de fato, o problema foi detectado. O que a gente tem que se perguntar é o seguinte, por que apenas o Brasil e pouco mais de 3 países utilizam o sistema que nós utilizamos? Por que você tem Japão, extremamente cibernético, extremamente tecnológico, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Reino Unido, envolvendo aí os vários países do Reino Unido, nenhum deles utiliza o nosso sistema eleitoral. Por que eles não confiam? Então, a grande pergunta é, hoje pairam dúvidas porque o próprio sistema, como é feito essa apuração, ela não deixa claro para as pessoas quais são os mecanismos de apuração dessas etapas do voto. Então, assim, eu acho que o grande questionamento que tem que ser feito é o seguinte, hoje o simples fato de você pôr em dúvida o sistema eleitoral, a forma como o sistema tem sido feito, é o suficiente para tornar você réu, é o suficiente para tornar você um criminoso, é suficiente para, inclusive, citar você em algum processo como alguma pessoa que está articulando uma tentativa de golpe. Inclusive, nos depoimentos, aliás, nos documentos das 272 páginas, várias vezes foi reportado falas e opiniões de Bolsonaro na imprensa ou na própria rede social, onde ele questionava o resultado das urnas, ou ele questionava o processo eleitoral. E isso, para a PGR, para a Polícia Federal e para o próprio STF, é suficiente para simplesmente dizer que ele tentou e preparou um ato de golpe, um simples questionamento. Então, o que a gente tem que refletir é o seguinte, o fato de nós questionarmos qualquer que seja a questão, ela tem que ser colocada o quê? Com provas. Vence a melhor argumentação. E hoje, o que está sendo feito? Você não consegue argumentar. Se você apresentar qualquer informação nas redes sociais, o próprio sistema corta. Se você falar sobre vacina ou determinadas falas ou comentários, cortam. Quando lá no passado, e quem
é da área acadêmica sabe que as perguntas são as melhores oportunidades de se saber se de fato a verdade é a verdade ou não é a verdade. Então o que a gente tem que questionar não é se a urna ela é confiável ou não é confiável. O que temos que perguntar é por que só o Brasil e poucos países utilizam esse sistema eleitoral. É a própria consideração científica acadêmica, é a existência de uma hipótese, de uma tese, de uma antítese e que vira uma síntese. A gente está conversando aqui com o capitão Alden e a conversa passou rápido. Antes de terminar, eu preciso saber da nossa realidade local aqui da Bahia. 2026 vai chegar aí, o governador Jerônimo deve ser candidato à reeleição. Aí a pergunta que eu faço para você, quem é que está mais apto a enfrentar Jerônimo no campo da oposição e quais os principais argumentos que a oposição deve usar para que Jerônimo não venha a ser reeleito? Perfeito. Se você analisar as propostas do governador Jerônimo, são praticamente as mesmas do governo federal. Se você pegar o plano estadual de combate à violência, ela é cópia fiel do Plano Nacional de Combate à Violência. Até os índices de redução criminal, 6% é o mesmo da Bahia. Até a logomarca do governo do estado é muito parecida com a logomarca do governo federal, utilizada pelo governo federal. E você vê muito alinhamento entre a fala de Jerônimo e as ações do governo federal. Então, toda essa confirmação através dos institutos oficiais e não oficiais, demonstrando que Lula está derretendo, especialmente no Nordeste, e especialmente em estados onde ele historicamente sempre venceu, demonstra e sinaliza e ativa um sinal de alerta para aqueles parlamentares, especialmente que disputaram o governo, ou estadual ou municipal, atrelando a sua imagem ao governo Lula, em especial ao próprio Lula, estão preocupados, porque quanto mais próximos estiverem da imagem de Lula, onde não tem conseguido manter a economia estabilizada, onde tem feito falas a todo momento que coloquem em xeque a administração, que coloquem em dúvidas a sua sanidade mental, inclusive, a respeito da condução de um país como o nosso, que demonstra a todo momento na sua fala um discurso ideológico forte e de ódio. Porque a todo momento ele fala em pacificação, ele fala em unificação, em união, mas a todo momento ele faz questão de lembrar da polarização, de lembrar de Bolsonaro, de sempre atacar as pessoas, atacar o agronegócio, atacar quem produz. Então, ele tem feito discursos ideológicos, parece que ele não desceu do palanque. Então, isso é muito perigoso. E para a oposição na Bahia, vendo o cenário nacional e vendo como caminha o cenário político estadual, é prato cheio. Agora, infelizmente, mesmo Jerônimo, contrariando o que a mídia tem demonstrado a respeito do Lula, de mais de 53% de insatisfação, aqui Jerônimo obtém aí, segundo estimativas mais modestas, aproximadamente 60% de aprovação ainda. Mas por quê? Segurança pública está muito ruim, educação é muito ruim, saúde básica terrível. Então, os principais índices que poderiam alavancar o nome de um candidato para a sua reeleição, inclusive, todos eles pontos negativados. E por que a oposição na Bahia não consegue, mesmo diante de um cenário muito de terra arrasada, não consegue colocar um nome forte que fizesse frente a Jerônimo? Porque a oposição na Bahia, infelizmente, é desorganizada, é despreparada. Inclusive, toda terça-feira, amanhã de manhã cedo, eu vou para Brasília. Minha primeira agenda, reunião com a bancada de oposição. A bancada de oposição são 115 deputados federais de diversos partidos políticos. E toda terça-feira nós discutimos naquele dia, em aproximadamente 1 hora, o que está acontecendo a nível de Brasil. Quais são os pontos que iremos discursar naquela semana, quais são as ações que serão implementadas para desgastar o governo federal. É o PIX, aumento da cesta básica, de insumos importantes. Quais são os elementos que nós podemos potencializar nos discursos e nas ações para desgastar o governo federal, levando informações verdadeiras para a sociedade, para descredibilizar ainda mais o governo federal. Isso nós fazemos. Na Bahia não há essa articulação. Falta uma liderança, de fato, que possa aglutinar essas forças de oposição a Jerônimo e dar um norte, dar uma diretriz. A CM Neto não está conseguindo ser essa pessoa, não está conseguindo congregar toda a oposição, não? Olha,
Todas as pessoas com que eu tenho conversado, políticos que se colocam em oposição, tanto no governo federal quanto ao próprio Jerônimo, demonstram e sinalizam insatisfação com o atual momento. Ele não consegue ou não tem conseguido até o momento chamar essas pessoas, não tem conseguido atrair essas pessoas. Parece, a impressão que as pessoas têm é que as pessoas têm a obrigação de apoiar Semineto pela história dele. Essa história de que nós temos que apoiar o ACM Neto, ou qualquer que seja o candidato, simplesmente para tirar o PT, não convence mais. Eu acho que é importante, sim, livrar o povo da Bahia do PT, que é um câncer nefasto, que destrói, que faz com que o Estado não avance, não progrida. A violência está aí, como todos estão acompanhando, mas essas não são as principais argumentações. Eu preciso de algo novo, eu preciso de juntar realmente aquelas pessoas que estão se colocando ainda como oposição para dizer, gente, vamos aqui por esse caminho. Então, eu penso que a oposição, não digo nem a direita, que não existe uma direita ainda concebida aqui no Estado, existe, assim, uma oposição ao PT que ainda não está conseguindo se organizar. Eu, na minha modesta avaliação, acredito, porque a gente trabalha também com ciência, que Jerônimo, mesmo numa avaliação muito ruim no cenário estadual, tem conseguido e vai conseguir aglutinar mais e mais prefeituras. Hoje ele tem um pouco mais de 240 prefeituras. Nós acreditamos, na minha análise, que ele chega aí no mínimo a 300 prefeituras do total que nós temos aí no nosso estado. São 417 municípios, então é quase 90% praticamente dos municípios, especialmente aqueles pequenos. Tudo bem que hoje a União Brasil e outros partidos que compõem a oposição ao governo, eles têm as maiores cidades, as maiores metrópoles, mas isso não é o suficiente para garantir o resultado nas urnas de forma positiva. Capitão Alden, nosso entrevistado aqui, vice-líder da oposição lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Alden. Até o próximo encontro. Boa sorte no seu mandato. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade, minha continência a todos os baianos por essa oportunidade. Obrigado a todos e até o próximo encontro.